gente, eu sou a Ana e bora pro último vídeo de 2024? Então, galera, nesse último vídeo, né, a gente vai falar um pouco de como foi esse meu ano de leituras e eu espero que vocês também compartilhem aqui embaixo comigo nos comentários e deem like também no vídeo, né, falando aí sobre como foi o ano de leitura de vocês, se foi um ano melhor do que o de 2023, se foi pior, se vocês já estão pensando nas futuras leituras, enfim, né? Eu vou deixar ou na descrição ou nos comentários o último vídeo também, né? Que eu comento um pouco das minhas futuras leituras, então deem uma passada por lá também. Bom, mas agora vamos para os saldos, tá? Já tô avisando pra vocês que, apesar de eu gravar vídeo aqui, eu sou uma pessoa um tanto quanto analógica e por isso eu tô com a minha colinha aqui e eu reuni todos os dados que eu consegui sobre as minhas leituras, tá bom? Então também já deixo aqui, se vocês quiserem deixar sugestões nos comentários também de como eu posso melhorar e otimizar essa minha organização, eu tô aceitando, tá, gente? Porque isso também é muito novo, é a primeira vez que eu faço esses vídeos assim de saldos de fim de ano. Mas falando dos livros, né, eu vou botar em comparação com 2023, tá? Pra vocês terem uma noção melhor. Em 2023, eu li 94 livros, né? Então já deu pra perceber que eu sou uma leitora que eu tenho um saldo legal, mas também não sou daqueles leitores que leem 100 livros, 150 livros em um ano, tá, gente? Eu não consigo ser. Em muitos momentos eu já quis ser essa leitora, mas eu vi que não era sobre isso o hábito da leitura e também poder vir aqui conversar com vocês. Então, eu botei um pezinho um pouco no freio esse ano de 2024, quem tá acompanhando aí os vlogs sabe que aconteceram outras coisas, né, que impactaram com toda certeza a minha concentração e meu fluxo de leitura, então por isso, nesse ano eu li 49 livros, então é uma queda bem brusca, né, de 94 para 49. Assim, 49, eu diria que 50, porque na última hora eu terminei de ler um conto de Natal. Se vocês quiserem, eu posso trazer resenha pra vocês, vai ficar um pouco fora de época, mas enfim, vou ver se eu dou um jeito aqui pra falar um pouco desse livro com vocês. E então acabou isso num saldo de 50 livros, vamos dizer, contra 94 de 2023. Mas é isso que eu falei pra vocês, eu acho que a gente tem que fazer esses vídeos de fim de ano tendo em consideração que existem muitas coisas que impactam o nosso fluxo de leitura e que tá tudo bem, tipo, no meu caso, eu não fiquei, ai, nossa, chateada porque em um ano eu li quase 100 e no outro eu li metade disso. Não fiquei, porque eu sei que tem coisas que vão afetar esse fluxo de leitura. E também, eu acho que é legal a gente ter em conta que às vezes a gente faz uma leitura que tem 1000 páginas, então esses saldos aí, eles são sempre, eu acho que pra fazer a gente olhar pra todo o caminho que a gente percorreu e não ficar se pressionando pra fazer mais e melhor e se comparando com um coleguinha ali do lado que também posta conteúdo ou que também fala das suas leituras. Então, assim, vamos respirar, vamos olhar pro ano que passou com calma e entendendo que o que importa é que você leu os livros que você queria, alguns mesmo que não sejam todos. Então, agora se a gente for passar, né, por um saldo de páginas, o ano passado também, né, foi maior do que esse ano. Ano passado eu li 25.441 páginas. E esse ano de 2024 eu li 14.578 páginas. Lembrando que não tá contando aí com as páginas de um conto de Natal, que deve dar ali umas 14.600 no máximo, vamos dizer. Mas mesmo assim, se a gente for parar pra ver, né, tem uma queda bem brusca. Que não é nenhum problema, cada ano é um ano, e cada ano aí a gente vai tendo um fluxo de leitura diferente, e eu acho que também conta muito o nível de desafio que você vai ter. Esse ano, por exemplo, eu tentei, já adianto pra vocês que não deu muito certo, mas eu tentei sair um pouco da minha zona de conforto, então acho que talvez isso também possa ter afetado o fluxo de leitura. E faz parte. Bom, agora indo para uma segunda categoria que eu criei aqui, que também é uma categoria nova pra mim, que eu comecei a desvendar mais esse ano, que são as minhas leituras em outros idiomas. Então, pra quem tá chegando agora, não sabe, eu tenho aí trazido pra minha vida o hábito de aprender tanto o inglês quanto o espanhol. O espanhol acontece que eu já tenho mais familiaridade, então as leituras elas fluem um pouco melhor, mas também não é igual, né, lendo o próprio idioma da pessoa. Mas enfim, as minhas leituras em outros idiomas, que no caso são inglês ou espanhol, foram Watch the Diaries, que foi um quadrinho super legal, eu acabei não trazendo pra cá, porque eu sei que eu tô devendo aí um vídeo falando sobre esse processo de ler em outro idioma, como eu faço, como eu pesquiso os livros, então vai vir aí em algum momento.
mas esse foi o primeiro livro que eu li, que é um quadrinho que foi super divertido, que tem representatividade também, e eu curti bastante, uma leitura bem leve para começar aí a desbravar esse mundo bilíngue e multilíngue. A segunda leitura foi White Girl in a Noisy World, que também foi um quadrinho. Eu preferi começar por eles porque eu acho que o meu fluxo de leitura em outro idioma ele é melhor quando eu consigo associar imagens ao que eu tô lendo, então isso é uma coisa que conta bastante. E eu lembro de ter me divertido muito com esses dois quadrinhos, assim. Esse segundo fala sobre uma menina que ela é mais introvertida e ela tem que lidar com um mundo que é altamente extrovertido, e aí é bem engraçadinho, assim. Quem é introvertido assim como eu e essa menina do livro vai se identificar com toda certeza. O quarto livro foi em espanhol, foi o único que eu li em espanhol esse ano. Eu queria ter lido mais coisa, mas acontecia de eu começar um livro e parar no meio, então acabou que eu não vou contar como uma leitura concluída, que se chama La Mujer de Terracota. Eu não vou lembrar o nome da autora, tá, gente, de nenhum desses livros, mas esse aqui é como se fosse quase um conto-novela ali, e fala sobre uma sociedade que não deu certo, então essas pessoas foram parar, enfim, no andarzinho de baixo, e todas elas são feitas de terracota, e tem todo um questionamento das relações ali da sociedade que está sendo abordado, assim. Então, foi um conto, eu ouvi, né, foi audiobook, eu curti bastante, me fez pensar em muita coisa. E a última leitura que foi a minha preferida dentro dessa categoria foi Red Velvet, que, se eu não me engano, o nome da autora é Carla Luna, não tenho certeza, mas eu cheguei a comentar também dessa leitura em algum blog aqui esse ano, e eu gostei bastante. É uma comédia romântica, é o meu gênero favorito, um dos favoritos, vamos dizer assim, então foi tranquilo, porque eu tava na minha zona de conforto, eu fui ler a sinopse, eu já sabia mais ou menos o que esperar, eu gostei dos personagens, eu achei as situações bem engraçadinhas, e essas foram as minhas leituras em outros idiomas. Eu acho legal trazer essa categoria pra vocês, porque eu sei que é uma coisa que dentro do mundo literário causa um certo burburinho, um certo estranhamento, então acho que vale a pena. Até também para fazer esse cálculo aí de livros lidos no fim do ano, de repente você leu um livro em outro idioma, que você leva mais tempo do que você levaria lendo no seu idioma. Então essas coisas também têm que ser contadas. Eu acho que não é só o cálculo final de leituras que conta. Então, tô fazendo questão de deixar isso bem claro, porque eu sei que nessa comunidade que a gente vive, e nas redes sociais em geral, a gente tem essa tendência de se comparar o tempo inteiro com um recorte ali que o outro tá colocando, sendo que a gente não conhece a rotina do outro. Então, é interessante a gente fazer esse trabalho de desacelerar e focar na nossa trajetória como leitor ou em qualquer outro nicho que esteja ali sendo compartilhado. Agora a gente vai para a categoria de pior leitura do ano. Eu preciso dar uma introduzida aqui pra vocês, porque eu sou uma leitora que é muito difícil de eu não gostar de um livro, sabe? Por vários motivos. Primeiro porque eu fico pensando que a pessoa gastou tempo da vida dela escrevendo, e aí depois eu começo a pensar sobre os assuntos que o livro tá abordando, mesmo que não seja dentro do meu mundo, dentro do que eu vivo. Eu tento sempre fazer aquela coisa de dois pesos e tal, pra ver se realmente eu não gostei, porque houve algum tipo de estranhamento. Então, vocês ainda vão ver muitas resenhas por aqui eu falando que eu não gostei do livro e explicando os pontos. Mas eu tento não bater o martelo de, ai, não gostei dessa leitura. Mas teve uma que pra mim foi muito difícil e ao mesmo tempo eu fiquei frustrada de não ter gostado, que foi A Máquina do Tempo, do H.G. Wells. É um clássico de ficção científica. Eu gosto de ficção científica, apesar de não estar trazendo muito pra cá ainda. Então eu fiquei muito triste porque era uma leitura que eu tava com expectativa. Eu gosto de clássico, eu gosto de ficção científica, então na minha cabeça ia ser uma coisa certeira. Mas eu não curti muito a leitura, eu acabei não trazendo a resenha pra cá, porque é aquela coisa, eu não gosto muito de falar dos livros que eu realmente não sinto que eu tenho a contribuir, né, no sentido de trazer uma opinião positiva, né, de jogar o livro pra cima. Então, eu não gostei, eu achei o livro muito raso pra tudo que eu ouço as pessoas falarem. Eu entendo que foi o cara tirou isso da cabeça na época que essas coisas não existiam e agora algumas delas existem, mas eu não consegui gostar. Eu prefiro outras ficções científicas, até mais distópicas, tipo O Admirável Mundo Novo, que eu também tô pra trazer resenha pra cá. Pra mim ele faz esse recurso de se manter atual, mesmo já falando de coisas que a gente já tá acostumado a ter e a viver, de uma forma que me convence mais do que o H.G. Wells conseguiu fazer em A Máquina do Tempo. Então, a minha pior leitura de 2024 foi A Máquina do Tempo.
Agora a gente vai pra um lado legal, né, que são as 3 melhores leituras, eu não consegui escolher entre elas, então a gente vai ter um top 3 de melhores leituras do ano. Bom, a primeira leitura, né, no caso, o terceiro lugar, é Pais e Filhos, né? Eu tenho uma resenha aqui, eu vou ver se eu deixo tudo no comentário, tá fixado lá, pra vocês darem uma olhada. Foi uma resenha que, além de eu ter gostado muito de fazer a leitura, eu sempre tive uma curiosidade com esse livro, né? Porque fala lá na música do Legião Urbana, que é uma banda que eu acho legal também, né? Tem esse título, Pais e Filhos, uma letra, né, de música deles, então eu sempre tive aquela curiosidade. Já tive outra oportunidade de ler, de fazer uma leitura coletiva, mas eu também não me sentia preparada na época. E eu acho que rolou no momento certo. É um livro muito interessante, assim, por vários aspectos. Eu gosto da forma como o autor, ele constrói a narrativa e o tempo inteiro ele não deixa a gente ficar com aquela imagem de o pai tá certo, o filho tá certo. O tempo inteiro ele vai jogando coisas que faz a gente ver que no fundo, as relações humanas, elas são desafiadoras e não existe necessariamente uma pessoa certa ou uma pessoa errada. Então eu acho que esse é o grande mérito do autor. E eu gosto muito dos personagens, das mensagens que são passadas. Então acho que foi uma leitura que me impactou, assim, acabou ficando comigo. E além disso também acabou sendo uma resenha que eu percebi que vocês curtiram bastante, que também me deixou um pouco feliz. Então, terceiro lugar aí para Pais e Filhos. Agora, o segundo lugar é para uma leitura que foi muito desafiadora, que eu ainda não trouxe resenha para cá, porque ela vai vir num quadro aí diferente, então também é uma surpresa aí para 2025, que a gente vai ter um quadro aí para falar de livros aí que o pessoal não quer que sejam lidos, vamos dizer assim. E foi uma leitura desafiadora, galera. Eu tô falando de Um Conto da Aia. Já virou série, né? A autora é super famosa, tem outros livros também super badalados, mas eu senti que eu tinha que fazer essa leitura e trazer aqui pra vocês pra falar também desse outro assunto. Bom, eu gostei muito desse livro, eu não vou dizer muitas coisas, tá, gente? Foi um livro desafiador, mas que no final eu gostei bastante e eu pretendo aí continuar lendo muito sobre essa autora porque eu percebi que o estilo de escrita dela me agrada bastante. Então, não vou falar mais que isso, senão vou dar spoiler. Aguardem aí que o quadro vai chegar ano que vem e vocês vão poder saber mais sobre a minha opinião e sobre o que eu pretendo trazer aí junto com a resenha desses livros. E por último, né, e não menos importante, em primeiro lugar, é Amor às Causas Perdidas, da Paula Alexandra, que também é uma youtuber e tal. Eu acompanho ela há muito tempo. Eu gosto do trabalho dela, eu me identifico com os livros que ela fala, né, que são livros mais voltados ali para o romance, e aí tem as subcategorias, né, que vão abordar outras questões, né, desde romances de época que abordam coisas sociais, até romances contemporâneos que também vão abordar assuntos que vão extrapolar essa questão do romance. Então, enfim, eu amei esse livro, eu acho que ela traz exatamente isso. Ela fala sobre o romance, ele é um tópico importante no livro, mas ela consegue extrapolar. E aí eu acho que quando a autora consegue fazer isso e consegue equilibrar todos esses pratinhos em uma narrativa, é porque realmente o trabalho dela tá muito bom. Esse livro também eu tenho resenha no canal, vou deixar tudo linkado, né? Eu tô ficando repetitiva, mas eu vou deixar tudo linkado. Deem uma olhadinha lá também, eu acho que vocês vão gostar bastante. Eu me diverti muito e eu acho que além de me divertir, eu também me emocionei bastante com esses personagens. Eu me identifiquei com um deles ali que tem ansiedade e tal. Então, enfim, adorei. Esses foram, acho que, os livros que mais me marcaram e por isso que eles estão aqui como os melhores livros. Eu digo isso porque, às vezes, os melhores livros não são aqueles que a gente lê mais rápido, que a gente lê de forma mais fluida, mas são aqueles que acabam ficando com a gente até o final do ano, né? Então, esse é o meu top 3. E aí a gente já tá chegando, né, um pouco no fim do vídeo, porque eu confesso que eu também não fiz muitas categorias. É o primeiro, né, vídeo de updates aí do fim do ano que eu tenho feito, então, enfim. As duas últimas categorias que a gente vai ter vão ser as divisões que eu fiz, porque assim, eu quero voltar a ler muitos livros físicos. Porém, eu assino o Everend. E então eu leio muitos livros do Everend porque acaba sendo mais cômodo, né? E a minha maior quantidade de livros lidos foi em e-book esse ano, né? Foram 46 livros lidos em e-book. E eu li 2, na realidade, ouvi 2 em audiobook e 2 em livro físico, que é um saldo muito baixo. Então, é uma meta aí que, na realidade, né, meta aquilo, né? A gente vai tentar melhorar. Não sei se vai
se eu vou conseguir, mas eu vou tentar ler mais livros físicos, porque é uma coisa que eu sinto muita falta. E agora realmente a gente vai para a última categoria, que é a categoria de gênero mais lido. Como eu disse pra vocês lá atrás, né, eu tentei sair um pouco da minha zona de conforto esse ano, também aí com as parcerias que eu participo com as editoras e tudo, mas no final eu acabei sempre caindo no gênero que eu mais tenho familiaridade de ler, que é o romance. E aí quando eu falo romance, eu tô falando do romance romântico mesmo. Então foi o gênero que eu mais li. Eu acabava caindo em subgêneros, então, por exemplo, com a editora da L Books eu fui ler Os Guardiões Fei, que é uma série de livros que é de romantasia, mas acaba caindo no romance também, né, mesmo tendo o lado da fantasia. Então eu acabei ficando muito ali nessa minha zona de conforto, é uma coisa que eu quero ver se eu consigo dar uma modificada aí ano que vem. Então é isso, gente. É um vídeo curto, um vídeo simples ali pra falar com vocês sobre como foi um pouco do meu ano, né, literariamente falando. E é isso, eu espero que o Natal de vocês tenha sido legal, que o ano novo seja melhor ainda e que em 2025 a gente possa ter grandes leituras e voltar, né, aqui no final de 2025 para falar com vocês sobre esses saldos e esses projetos todos aí que eu tô querendo trazer no que vem. Então é isso, eu espero que vocês fiquem comigo aí nessa jornada e tragam também mais pessoas. Até a próxima. Tchau!